Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Bom estar com vocês mais uma vez, o nosso encontro semanal. Já tivemos aí o primeiro capítulo de João, capítulo 2, e hoje o capítulo 3, muito embora eu não vá trabalhar todo o capítulo 3, porque eu quero ficar praticamente com um personagem, com a primeira parte, até o versículo 16 ali, quem sabe dar um pulinho até o último verso do capítulo 3, porque o que a gente vai tratar hoje é certamente a questão mais importante da nossa caminhada como igreja. Antes, porém, me dá um sinal aí, gente, se o som está ok. Eu deixei a porta ali encostada, então aqui está dando um eco. Mas o som está ok para vocês aí? Me dá um retorno, por favor, se o som estiver bom. Eu preciso ver se retorno de vocês. Se o som estiver ok, dá um joinha para mim, por favor. Eu estive em Vitória, fui ao médico, ontem no cardiologista. Daqui uns dias eu retorno para fazer uma série de exames que me foi pedido lá. O som está ok? Obrigado, Simone. Boa noite quem já entrou, quem está chegando. Então, o que nós vamos lidar aqui hoje, o que nós vamos pensar aqui hoje? O capítulo 3 de João, ele tem aquilo que é o resumo do Evangelho, João 3,16. Mas para que eu leia João 3,16, eu preciso entender o contexto dele. Eu preciso me atentar para o que estava, nesse caso, escrito imediatamente antes desse versículo. Isso fará certamente toda a diferença. Vou me ajeitar aqui. Porque se você pega um texto isolado, mesmo sendo um texto como João 3,16, que é tão claro, tão evidente, tão óbvio, ainda assim você pode ter um grande prejuízo de perder todo o contexto, todo o enredo, toda a trama que envolve esse versículo. E esse texto de João 3,16, ou João 3, aliás, ele é um dos mais difíceis de serem tratados em um tempo como esse que nós estamos vivendo agora. Porque ele trata de um assunto que não deveria ser assim, que assusta, porque ele trata de um assunto que é a base de tudo o que a gente precisa. Sem essa base, toda a construção está fadada, e certamente, com 100% de precisão, toda e qualquer construção que não tenha essa base vai ruir. Vai ficar por água abaixo, vai dar na água, como disse alguém. Tudo que nós temos se resume ao nosso encontro com Jesus como Senhor e como Salvador. Então esse texto, ele é um abre-olhos, ele é algo que nos coloca numa posição, quando entendida e crida, eu vou usar a palavra confortável, na falta de uma melhor, mas quando esse texto não é entendido, a pessoa está num grande problema. Um problema de dimensões eternas, insolúvel. Então eu quero ir com você ao texto, João 3. João capítulo 3, de 1 a 18. Primeiramente eu vou ler de 1 a 14, e depois de 1 a 15, e depois eu leio de 16 até o 18, ok? João 3, de 1 a 14, fala sobre Nicodemos, que foi visitar Jesus.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai, dá-nos entendimento, Senhor. Pai, as palavras e o ensino salta do texto. Que esse ensino, essa verdade, ó Deus, encontre lugar não apenas na nossa mente, mas também na nossa alma, no nosso espírito. Deus, quebra toda a fortaleza, todo sofisma, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Que toda obra, todo intento maligno que procura nos confundir e nos afastar da verdade, que é o Evangelho, caia por terra no nome de Jesus. Honrado e glorificado seja o teu nome, ó Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para João capítulo 3, esse texto solidifica a nossa fé, a que trouxemos até agora, ou ele lança por terra todas as convicções. Eu quero te lembrar, eu falei no capítulo, há 2 semanas atrás, quando falei sobre o capítulo 1, que João escreveu esse evangelho fazendo oposição contra uma corrente que tentava negar a divindade de Jesus. Quando a cultura grega, helenística, se uniu à religião judaica, eles começaram a questionar a divindade, a deidade de Jesus, dizendo que ou ele era Deus ou ele era homem, mas as duas coisas não, quando na verdade nós cremos que ele foi e é perfeitamente Deus e foi perfeitamente homem.
E hoje nós estamos enfrentando problemas gravíssimos nessa que é chamada a Igreja Evangélica Brasileira. Que problema é esse? Estão relativizando, questionando, colocando em xeque aquilo que o texto sagrado diz. Quem faz isso? Religiosos. E muitos desses estão nos púlpitos das igrejas, estão cantando nas igrejas, estão tocando, estão ensinando na escola dominical, estão ensinando para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Muitos desses são pastores, pelo menos ocupam um lugar, são diáconos. Muitos desses têm anos e anos, décadas de igreja, mas, no entanto, embora muitos, eu tenho certeza, por ignorância, não se dão conta que estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Porque se levantam contra a verdade revelada de Deus. E não poderia ser melhor exemplo, temos um melhor exemplo do que esse da vida de Nicodemos. E eu quero caminhar então com você na vida de Nicodemos. Quem era ele? O texto nos diz, ele era um fariseu. E não apenas um fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Estou no verso 1. Fariseu era um dos grupos religiosos. Você tinha os fariseus e os saduceus, que eram muito fortes, influentes. Os fariseus eram os homens que zelavam da lei. Eram os homens que procuravam cumprir o máximo, tinham um zelo absurdo, que jejuavam 2 vezes por semana, que entregavam o dízimo de tudo. Gente que se preocupava com a vestimenta, com a aparência, com a apresentação deles diante dos homens, que tinham muito medo de transgredir o mínimo que fosse. Esses eram os fariseus, e esse foi também Nicodemos. Mas ele não era apenas um fariseu, ele era também um dos principais, quer dizer que ele pertencia ao sinédrio, à elite. Ele era chamado de senador, era uma autoridade entre as pessoas, uma autoridade religiosa também. Quando Nicodemos chegava em um lugar, ele era reverenciado pela história de vida, pelo comportamento, por aquilo que dele se via, como ele vivia, como ele falava, como ele se portava. E é esse homem que tinha um enorme conhecimento da lei do Velho Testamento, do ensino dos profetas, que conhecia a história dos reis, dos sacerdotes, que sabia o Pentateuco praticamente de cor, os 5 primeiros livros. Esse homem cheio de conhecimento, que servia no templo, que ensinava, que formava outros líderes, é esse homem que vai até Jesus de noite. E alguns querem dizer, isso é corrente, que ele foi de noite porque tinha medo, porque ele era covarde. Eu não acredito. Ele era um homem extremamente ocupado. E vejo aqui nesse ato dele um ato de sabedoria. Ele vai a Jesus quando muitos não vão. Ele vai à noite, ele quer um tempo de qualidade com Jesus. Ele quer um tempo de intimidade, ele quer ouvir, e ele quer confrontar o que ele cria, o que ele aprendeu, com o que agora o jovem Galileu, o mestre Galileu, Jesus, estava ensinando. Então ele vai a Jesus. E o versículo 2 diz que ele chega, ele chama Jesus de Rabi, ou seja, eu sei que o Senhor é um mestre. Porque é impossível que alguém faça o que o Senhor faz, versículo 2, se o Senhor não estiver com ele. Os sinais, os milagres, as maravilhas de Jesus eram conhecidas. Lembre-se, esses sinais e maravilhas, segundo o capítulo 2 de João, foram iniciados por ocasião do casamento em Caná da Galileia.
Ali Jesus começa o ministério público dele. Agora Nicodemos chega e diz: olha, eu tenho visto o que o Senhor faz, e é impossível que esses sinais aconteçam se Deus não estiver presente. E aí Jesus dá uma guinada na conversa, ele dirige para outra direção essa conversa. Nicodemos diz: eu vejo os sinais, as coisas sobrenaturais, eu vejo tudo isso, e isso atesta que o Senhor é de Deus, que o Senhor veio de Deus. E aí Jesus imediatamente aponta para Nicodemos e diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando você encontra na Bíblia essa expressão em verdade, quando se repete, ela é intencional, ele quer chamar a atenção para um ensino de extrema importância. Por isso ele fala para Nicodemos: olha, o que eu vou te dizer é sério, é extremamente sério, em verdade. Diz Nicodemos: não adianta contemplar os sinais, os milagres, as maravilhas, se não nascer de novo, não pode ver o reino, pode até ver os sinais dele, mas ver o reino, e Jesus fala da eternidade, se não nascer de novo, Nicodemos, ele pode ver, ele pode contemplar, ele pode até ser um alvo de um milagre, de um evento sobrenatural, mas esse sobrenatural não será suficiente para dar a esta pessoa um lugar na eternidade. E Nicodemos então questiona. Verso 4, ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele vai voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus não se importa com essa afirmação, me perdoe dizer, tola. O que Nicodemos fala é algo completamente sem sentido, porque nós sabemos que é impossível que alguém possa nascer novamente em um ventre. O que diz o autor de Hebreus? Ao homem está ordenado morrer uma vez, não se vive duas vezes nesta terra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então Nicodemos fala: então eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. Jesus ignora aquilo e reafirma: em verdade, ou seja, Nicodemos, preste atenção, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui, queridos, não é batismo. Você não encontra na Bíblia nenhuma afirmação dizendo que batismo salva. Ah, então batismo é importante? Claro que é importante, mas não é fundamental. O batismo não salva, mas o batismo é um ato, uma decisão tomada por alguém que se sabe e que tem convicção de que foi por Cristo, por meio da fé, salvo. Então, água aqui é purificação. Quem não for purificado, lembra do casamento em Caná? Tinham 6 talhas que eram usadas para a purificação. Isso é religião. Agora Cristo traz a questão para um outro nível de conversa. Diz Nicodemos: quem não for lavado, quem não for purificado, nascer da água e do Espírito, quem não for lavado pelo Espírito Santo, quem não for tomado pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu falar, vocês precisam nascer de novo.
Lembra do que eu disse no capítulo 1 de João, 2 semanas atrás, quando a gente foi educado, e eu ainda ouço muito disso na igreja, chamada evangélica. Ah, mas fulano nasceu na igreja, cresceu na igreja. Sim, ele é um igrejeiro. Me perdoa essa palavra. Ele é um religioso. Ninguém decide ser filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Pastor, como é isso? Repito, para nós a Bíblia é a inerrante, a inegável palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus sobre isso? Vou repetir. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Se algo foi feito, quer dizer que não era, é o que o texto é explícito. Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora olha o capítulo 1, versículo 13, preste atenção, querido. Os quais não nasceram do sangue, não herdou do pai e da mãe, nem da vontade da carne, ou seja, eu quero, nem da vontade do homem. Ninguém decide ir para o céu, é decisão de Deus, diz aqui, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É decisão de Deus salvar o homem. Como? Ele apresenta o plano de salvação na pessoa de Jesus. Por isso, quem tem filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. É o que Nicodemos está ouvindo. Não fique admirado, Nicodemos, eu vou falar para você. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E aqui, irmãos, algumas coisas preocupam, como preocupam também. Você deveria estar preocupado e preocupado, ou seja, se ocupar antecipadamente em refletir a sua condição, como eu tenho feito acerca da minha, quando contemplo o que Deus fala acerca de salvação. E aqui eu quero tocar algumas questões que eu tenho lidado já nesses quase 25 anos como pastor, ininterruptos. Tenho encontrado tantos pais preocupados com os filhos, e é justo, e tem que se preocupar mesmo. Precisa se preocupar mesmo. Agora, nós podemos trazer nossos filhos para a igreja. Podemos colocá-los na escola bíblica, departamento infantil, na classe de adolescentes, até mesmo na dos jovens. Isso tudo a gente pode fazer. São ações justas, válidas e importantíssimas, mas que não garantem salvação. Filho de crente não é crente. Não importa a posição que você ocupa na igreja. Os meus filhos não são salvos ou não são filhos de Deus porque o pai deles ou a mãe possa ser. Fé é uma experiência pessoal e única. Você não recebe a salvação a Jesus por meio de transfusão de sangue. E nem porque você levantou a mão em um culto. E nem porque você chorou. E nem porque você respondeu a um apelo. Você recebe o novo nascimento se você experimentar. Você recebe a vida eterna, perdão. Você recebe a vida eterna se você experimentar um novo nascimento. É essa a questão de Nicodemos. E olha o que diz aqui, versículo 8, do capítulo 3. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vento que é o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Tem plena liberdade. Ele é Deus.
E aí algumas preocupações. Aí eu volto aos pais. Quantos pais preocupados? Meu filho podia batizar, mudar de vida. Batismo não muda a vida de ninguém. O batismo é primeiro um simbolismo, apenas um simbolismo de algo que já aconteceu no interior. E o batismo é a principal porta de entrada na membresia de uma igreja. Mas acerca da salvação, não diz isso. Você não encontra essa afirmação na Bíblia. A religião que exige e diz que sem o batismo a pessoa está condenada. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. E nós ficamos com o texto sagrado. Aí no versículo 9, Nicodemos pergunta: como? O que é isso? E olha o que Jesus responde, versículo 10. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Aqui é uma preocupação, irmãos. Deixa eu colocar a Bíblia aqui. Relembre comigo, Nicodemos era fariseu, religioso, ele era da elite religiosa da época, ele pertencia ao sinédrio, completamente apto para ensinar, totalmente preparado para ensinar a lei, os profetas, para ensinar sobre a vinda do Messias à terra, para ensinar sobre os preceitos, os mandamentos, as exigências da lei. E ele o fazia. Porém, o nome dele não estava no livro da vida. E aí, querido, eu falo primeiro para mim, por favor, não estou arbitrando, nem julgando a vida de ninguém, especialmente você que é minha ovelha. Há muita gente firmado, se apoiando, porque serve em algum ministério da igreja, porque é voluntário da igreja, porque entrega dízimo na igreja, porque não bebe, porque não fuma, porque não vai na praia, porque não joga bola, porque não usa saia, porque não usa bermuda, porque isso, porque aquilo, porque trabalha na igreja há tantos anos, porque tem ministério na igreja há tantos anos, porque é pastor há tantos anos. Isso não vale nada em se tratando de salvação. Cristo falou para Nicodemos: Nicodemos, eu sei que você é mestre, mas se você não nascer de novo, Nicodemos, você está perdido. Meu irmão, minha irmã, por favor, olhe para mim. Eu oro por você, amo sua vida. Orei por você hoje, orei por esse encontro de hoje. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu espero que quando nós terminarmos esse encontro de hoje, você separe um tempo e pergunte a você mesmo: Roberto, quando foi que você teve essa experiência do novo nascimento? Quando foi que você entendeu que, embora você até conhecesse alguma coisa, você estava perdido? Quando foi que a consciência do pecado se instalou em você e você se percebeu em rebeldia contra Deus? Quando foi que você se percebeu perdido e você contemplou o amor de Deus e pediu misericórdia, pediu perdão a Deus e confessou os pecados? Porque, meu irmão, minha irmã, se você não fez isso, com todo amor e carinho que eu tenho por você, muito provavelmente você é um religioso, mas não é nascido de novo. Isso é grave. Durante anos eu ouvia algo na igreja, durante anos eu ouvi isso. Nós temos que ter trabalho para adolescentes, tem que ter trabalho para os jovens, porque senão eles vão desanimar, senão vão desistir. Só desanima do evangelho quem não nasceu de novo. Essa pandemia veio provar que essa teoria do entretenimento, ela falhou. O Senhor desconstruiu por meio dessa pandemia, por obra, por permissão, não sei, não entendo nada de pandemia,
mas entendo um pouco da ação de Deus, o mínimo eu entendo. Quantos pais preocupados com os eventos da igreja? Meu irmão, minha irmã, tem a ver com a sua vida e com a minha. Nós temos que agonizar pela salvação dos nossos filhos. Nicodemos era mestre, Nicodemos ensinava. Se fosse hoje, Nicodemos cantaria, pregaria, ia servir num monte de ministério, e as pessoas reconheciam, as pessoas aplaudiam, elogiavam, mas quando Nicodemos se encontra no olho de Jesus, Jesus fala: ei, tudo que você fez foi importante, mas para a eternidade, enquanto salvação não conta, não vale nada. Sabe, nós já ouvimos tantas vezes alguém falar assim, não é? Mas se a pessoa foi tão boazinha, fez tudo de bom, Nicodemos foi assim também. E Jesus falou para ele: se não nascer de novo, não pode, não vai entrar no reino de Deus. Gente, quem falou isso foi Jesus. Nicodemos era bem sucedido aos olhos da religião. Nicodemos era bem sucedido aos olhos do povo. Nicodemos era bem sucedido aos olhos da sociedade. Nicodemos era uma referência de conduta, de comportamento, mas diante de Jesus, Jesus fala: ei, se não nascer de novo, se não for lavado pelo Espírito Santo, se não for purificado pelo Espírito Santo, você é só um religioso. E sei que o que eu estou falando aqui, e não é mérito algum, porque ninguém deve ser honrado, disse alguém, por fazer aquilo que dele se espera. Quando um pastor fala acerca do plano da salvação, é obrigação dele. No entanto, o que nós temos assistido nos últimos anos no Brasil é uma falácia mentirosa, prometendo mundos e fundos sem cobrar arrependimento. Existem dois passos fundamentais para a salvação. Dois passos fundamentais para a salvação: arrependimento e fé. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Versículo 14 de João 3. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, está falando da cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lembro quando meus filhos eram crianças, perguntavam: pastor, você não vai batizar os seus filhos? Eu: não, por que eu iria batizá-los? Não vejo razão para batizá-los. Porque o batismo, ele sucede à conversão, e não o contrário. Vou repetir: o batismo, ele é um ato pós-conversão, e não antes. Primeiro você crê, você se arrepende dos pecados, você pede perdão, o Senhor toma a sua vida, e depois você é mergulhado nas águas. Irmãos, eu fui batizado com cerca de 12 anos de idade. Frequentei a igreja, fiz jogral, peça, trabalhei. E eu me converti 7 anos depois, aos 19 anos, que eu entendi o amor de Deus no Evangelho. Eu e Deus, lá na Barra do Jucu, em Vila Velha, em um treinamento do Exército, quando eu servia ao 38º Batalhão de Infantaria. Aquele dia, a consciência da presença de Deus se instalou em mim, da minha necessidade de um Salvador, na minha condição de perdido. Aquele dia eu tive medo de morrer e pedi perdão a Deus, misericórdia, Senhor, me salva. Tinha ninguém pregando para mim, eu não estava na igreja, eu estava no segundo dia de um exercício, sem banho, todo sujo, no alto de um morro, olhando para o céu, pedindo misericórdia a Deus. Você entende isso, meu irmão?
para a gente caminhar para o encerramento. O versículo 15 diz assim: para que todo o que nele crê, tenha fé nele como Senhor e Salvador. Não é acreditar que ele pode salvar, é confiar a ele a minha vida, é permitir que o vento do Espírito me dirija e me conduza. Você entende isso, meu irmão? Verso 16, você conhece tão bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único, gerado. Que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como o batismo só acontece, só se tem após o novo nascimento. Eternidade não é garantida pelo certificado de batismo. Eternidade não é garantida por ter um nome no rol de membros da igreja. Eternidade é garantida pela fé em Jesus. E eu repito, fé contempla arrependimento e a fé. Se não há arrependimento, lembra do filho pródigo? Pequei contra os céus, pequei contra ti e não sou digno. Há muita gente na igreja enganada, apresentando a folha corrida: eu não faço mal para ninguém, eu não quero mal de ninguém, não tenho inimigo de ninguém, eu nasci na igreja, Deus vai ter um lugar para mim. Isso aqui diz que não tem. A Bíblia diz que não tem, a não ser quem prova o pão da vida, quem é lavado pelo sangue de Jesus, quem entrega a sua vida a Ele, quem se rende a Ele, ao governo dEle. Você entende isso? Isso é o Evangelho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Ou seja, gente, é tão óbvio. Todo que crê tem a vida eterna. Ou seja, é óbvio, então quem não crê está condenado. E aí eu falo aos pais, eu tenho 3 filhos. Eu vejo pais tão felizes quando os filhos estão encaminhados na vida, no casamento, numa profissão, e é justo. E a gente se alegra quando os nossos filhos nos respeitam, nos obedecem, quando procuram ter uma boa conduta. Isso alegra o coração de um pai. Quando o filho encaminha, consegue um emprego, um bom emprego. Isso não tem nada a ver com a eternidade. Absolutamente nada. Às vezes nós pais estamos tão preocupados com o futuro dos filhos que nos esquecemos que o futuro tem fim. Quando o futuro acaba, pastor? Quando a eternidade começa. Há muitos filhos preparados para o futuro, mas totalmente perdidos para a eternidade. É o que a Bíblia nos diz. Olha só, irmãos, por favor, me acompanhe. Verso 17 de João 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí João continua, o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, olha só, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você entendeu isso? Quem nele crê não é condenado. Isso é certeza de salvação. Agora, quem não crê não vai ser condenado, já está condenado. Então tem muita gente fazendo umas apostas loucas. Ah, mas Deus no último dia vai ter pena, vai ter misericórdia. Para eu pensar que todos serão salvos, eu não consigo não pensar que Jesus morreu em vão, então.
Porque se ele morreu, se ele veio para salvar, e diz aqui, quem nele crê, por que todos serão salvos no final? Por que Deus disse que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, e disse que quem não crê já está condenado? Por que está escrito aqui? Será que Deus faz uma pegadinha com a gente? É uma questão extremamente séria, meus irmãos. Eu quero ler o último verso de João 3, o verso 36 de João 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos fechar com esse texto então? Acompanhe comigo. Por isso, quem crê no Filho, olha esse tempo, quem crê no Filho tem a vida eterna, é presente. Não diz que poderá. Quem sabe se eu fizer tudo certinho, não. Quem crê, tem, está salvo. Agora, quem se mantém rebelde, quem nega, quem não confessa, quem não se rende, olha que palavra dura, meus irmãos. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você consegue imaginar o que é a ira de Deus? Irmãos, há uma sentença contra a humanidade, ela foi proferida por Deus. Paulo disse assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo também disse, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí a gente ouve isso há quantos anos no Brasil? Mas pastor, uma pessoa boazinha, que foi boazinha a vida toda, que se doou para os pobres, será que ela não vai ser salva? Bem, eu vou ler para você então o que eu citei, Efésios, guarde esse texto, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça, favor de Deus, misericórdia de Deus, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Fé em quem? Segundo João 1, em Jesus. E isso não vem de vocês, João 1, não é da vontade, nem da carne, nem do sangue, de Deus. É dom de Deus. Agora olha o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aí, lembra, João escreveu o Evangelho, porque havia uma corrente que tentava negar a divindade de Jesus. E não é o que nós estamos assistindo hoje, um número gigantesco de pregadores, até mesmo nos púlpitos, negando o que a Bíblia diz, relativizando o que a Bíblia diz, falando coisas que a Bíblia nunca disse. Então, se você é um dos que ouvem e creem e repete esse discurso de que, faça boas obras, Efésios 2, 8 e 9, condena isso taxativamente. Uma das grandes angústias hoje, meus irmãos, para a gente terminar, é uma constatação, isso é fato, não sou eu quem diz, eu só repito.
há um número assustador de membros de igrejas, de pastores, que nunca experimentaram o novo nascimento. A fé deles não passa de conceito. É como se trocar de religião. Jesus nunca fundou religião, nenhuma religião. Nem mesmo o cristianismo foi organizado por Jesus. O que ele disse é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por mim. Querido, repense a qualidade da fé que você tem. Tente lembrar-se do dia em que se instalou de maneira irrevogável no seu coração a convicção de pecados. Se isso não aconteceu, dá para um canto, fala: Deus, fala comigo. Abre os meus olhos. Nicodemos, olha a história desse homem, era mestre. Ele ensinava, ele era um doutor da lei, ele era do sinédrio, ele era da elite religiosa, ele servia no templo. Quando Jesus falou de novo nascimento, ele não entendeu nada. Absolutamente nada. O Senhor não nos mandou criar seguidores para nós, nem adeptos. Nos mandou formar discípulos dele. Quem não crê no Evangelho, João 3, está condenado, está debaixo da ira de Deus. Só para aguçar a sua curiosidade, você quer entender um dos sinais da ira de Deus? Anote aí. Romanos capítulo 1. Leia todo o capítulo 1 de Romanos, mas leia especialmente Romanos 1, de 18 a 25. E você vai entender um pouco do que eu estou dizendo, que há muita gente negando o Evangelho por conta dessa modernidade, do que se chama de politicamente correto, desse Evangelho que não agride, desse Evangelho que não aponta o pecado, porque é um desrespeito. Leia o Evangelho. Leia Romanos 1, você verá que há algum comportamento na sociedade de hoje, que algumas igrejas estão defendendo, e que Deus diz que ele abomina. João fala sobre a ira de Deus. Paulo, em Romanos 1, de 18 a 25, mas leia todo o capítulo, também fala sobre a ira de Deus. Leia. Vamos orar, queridos? Deus, uma vez mais eu te agradeço por estarmos juntos. Obrigado por ter saído e ter voltado a essa cidade por graça tua. Obrigado por poder abrir a tua palavra, estar na igreja, estar com os irmãos, como tu és bom. Mas Deus, dá-nos entendimento a irmãos e irmãs, aos que estão agora participando, aos que irão ver depois. Que essa verdade tome o coração deles, meu Pai. Tu sabes, a intenção não é gerar medo em ninguém, mas um despertamento, uma consciência. Nos ajude, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Aumente a nossa fé. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção, já estamos terminando. Vai ser dado um treinamento aqui em todo o estado, um trabalho de um dos maiores líderes de todo o mundo. Ano passado ele foi eleito o líder mais influente do mundo, John Maxwell. E ele está disponibilizando para o Brasil um treinamento gratuito. A nossa convenção vai começar a aplicar. Aqui na nossa região, eu fui escolhido para ser o coordenador desse curso. E um dos nossos treinadores, pastor Manuel, compartilhou duas experiências que aconteceram no grupo dele, que são trágicas, mas sérias. A primeira, ele falou de um pastor que depois de 20 anos de ministério, nesse encontro com ele particular,
estudando uma lição. Esse pastor disse: hoje eu estou nascendo de novo, depois de 20 anos pregando o Evangelho, batizando pessoas. Ele disse: eu não entendia isso. John Wesley passava noites em claro por não ter certeza da salvação, até o dia que ele entendeu o Evangelho, embora já pregasse. Um pastor, 20 anos. Um outro relato que ele disse, de um outro pastor também, já há décadas no ministério, que disse assim: olha, há anos e anos e anos, eu tenho pregado, mas sem ler a Bíblia. Eu abro um texto, leio e falo, mas não leio para aprender, não leio para crescer, não leio para entender a mente de Deus. E eu estou agora, depois de tantos anos, voltando a ler a Bíblia para conhecer o coração de Deus. A geração de agora, irmãos, ela não é só ruim para ter família, ela não é só ruim como um profissional, ela não é só ruim emocionalmente falando, não, mal preparada, ela é ruim espiritualmente falando. Nós estamos em um tempo extremamente complicado, meus irmãos. Há um hiato na igreja, há um espaço gigantesco da ausência de uma mocidade que nasceu de novo. A gente vai tratar sobre os frutos do novo nascimento ainda. Estou colocando isso apenas para aguçar a sua curiosidade. Há uma geração inteira bem-sucedida profissionalmente, bem-sucedida materialmente, mas caminhando a passos largos para o inferno. E muitos desses jovens estão dentro das igrejas, estão até mesmo pastoreando, o que é trágico. John Stott disse algo interessante: parece que entre a cruz e o Pentecostes algo de errado aconteceu. Estamos vendo isso agora. Novo nascimento é um assunto estranho. A igreja de hoje está repleta de homens como Nicodemos. Eu não gostaria de ser como ele. Importa nascer de novo. Meu irmão, pense nisso, no que você ouviu, reveja essa palavra, divulgue para os seus amigos, compartilhe na sua rede social, no seu Facebook, no Instagram, compartilhe. Não é nenhum favor para mim, eu não preciso disso, mas é o Evangelho. E quero terminar agradecendo as suas orações. Eu estive ontem no cardiologista, então farei vários exames, entre eles ultrassonografia do abdômen, raio-x do coração. Ele quer dar uma olhada em um monte de coisas aí que ele julga ser importante. Meu pai, com 56 anos, foi 3 pontos safena, eu fiz 50 anos agora, então ele quer acompanhar e monitorar isso. Então eu sou grato pelas suas orações. Como eu disse, dia 18 eu estarei na igreja pregando, então devagarinho, mas o que eu vi ontem do cardiologista também: guarde repouso, não se exponha, evite atendimentos. Embora isso me custe muito caro, estou tentando fazer isso. Então peça a sua paciência e também a sua oração. Então, quinta-feira teremos culto aqui na igreja, Elias estará pregando. Domingo, dia 11, teremos culto. Terça-feira que vem, João capítulo 4. Quinta-feira, Elias prega. Dia 18 eu estarei pregando. E olhe, muito provavelmente no mês de novembro a gente retoma com os cultos pela manhã. Não sei se escola dominical, mas a gente retoma com os cultos em novembro. Eu creio que isso vai acontecer. Vamos aguardar mais uns dias aí. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida, que Ele alargue a sua compreensão. Eu faço um apelo a você, por favor, meu irmão, minha irmã, leia de novo João 3. Ouça, veja novamente esse vídeo, ele é curto. Faça um bom uso desse tempo, dessa ferramenta. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.